Bom, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 11, versos do 1 ao 3. Por que versos do 1 ao 3? Para que eu entenda Eclesiastes 11, 1, né, que é aquele versículo famoso, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Para fazer a interpretação do livro de Eclesiastes, precisamos levar em consideração algumas informações sobre o livro, sobre a sua escrita, sobre a sua forma. Amém? Eclesiastes capítulo 11, ele é entendido que ele tem 3 divisões. Eclesiastes 11, do 1 ao 3, nós temos a divisão seja generoso. Isso nos estudos sistemáticos. Eclesiastes 11, do 4 ao 6, está dividido com o título Seja diligente no trabalho. E Eclesiastes 11, do 7 ao 8, Seja alegre. Então, nesse capítulo, nós temos esse trabalho sobre o texto. Então, algumas considerações sobre o livro de Eclesiastes é importante sabermos, algumas informações e levarmos em consideração para interpretar esse livro de certa forma. Eu vou olhar um pouco aqui para baixo porque eu preciso ler as anotações, porque eu já me preparei um pouco antes, amém? Eclesiastes está na categoria de livros poéticos. Não só poético, mas também o livro de sabedoria, o livro da sabedoria. Assim como o livro de Jó e Provérbios também são livros poéticos, mas também livros de sabedoria. O livro possui pontos de vista contraditórios, oscilações entre confiança e pessimismo. Eclesiastes não é um livro racional ou organizado de maneira lógica, porque ele é poético. É como um diário no qual um homem registrou suas impressões de tempos em tempos. Se esse livro representa a luta de uma alma com dúvidas sombrias, também revela o comportamento de um homem que notou o lado positivo das coisas. Apesar da sua atitude pessimista, a vida é tão preciosa quanto um copo de ouro. Eclesiastes 12, 6. E a resposta final ao sentido da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Essa vaidade seria futilidade, infrutífero, sem alvo ou vazio. A repetição vaidade de vaidade é a maneira hebraica de aumentar a intensidade e expressar assim total futilidade. O livro é atribuído a Salomão, filho de Davi, rei em Israel. É importante saber quem escreveu o livro porque sabemos a lei de Deus que rege o período, os conhecimentos que o autor tem de Deus e o que rege a sua vida. Bom, eu vou trazer aqui, primeiro, o meu parecer, o que eu interpretei em Eclesiastes 11, do 1 ao 3. E depois eu vou trazer o parecer desse comentário bíblico aqui, que ele é meio famoso, ele é um pouco até caro você comprar os 5 livros do Antigo Testamento. Depois eu vou ler o que os estudiosos dizem de Eclesiastes 11, do 1 ao 3. Interpretar Eclesiastes é muito difícil, por ele ser poético, por nós estarmos longe no tempo e no espaço que foi escrito, a cultura, os pensamentos da pessoa que escreveu. Então não é simples interpretar Eclesiastes. O que eu vou trazer aqui é o que interpretou no meu coração, é o que falou ao meu coração quando eu lia diante do conhecimento que eu tenho hoje. Então vamos lá, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas. Começa assim o texto, não é? Lança o teu pão sobre as
águas, vírgula. Lançar ou atirar o seu pão sobre as águas, literalmente não faz sentido lançar pão sobre águas. Mas lembrando que o livro tem a característica poética, logo pensamos que o pão vem da farinha do trigo. Voltando mais um pouco, a semente do trigo, antes de triturar e se transformar em farinha, faz mais sentido. Então, lançando a semente de trigo sobre as águas, estaria lançando o meu pão sobre as águas. Por quê? Poderia ser o meu pão se eu tivesse moído essa semente. Então, deixo de moer a semente e a deixo no estado de semente. Agora, lançar sobre as águas não é mergulhar na água. Se eu pensar em lançar em um lugar alagado, essa semente não faz muito sentido, porque a semente precisa ir no solo para ela germinar. Na terra, nós estamos falando de semeadura de trigo, não de arroz. Logo, o que mais faz sentido é estar sobre as águas após as águas encharcar a terra. As águas deixam a terra úmida, deixam a terra encharcada, acontece um período de chuva, que tem ali na cultura de Israel, tem um período de chuva. A colheita do trigo, se eu não estou errado, acontece em maio, e esse período de chuva, se eu não estou errado, começa em outubro. Então, quando começa esse período de chuva, é a hora de você lançar a semente. Então, a água encharcou a terra. Você não deixa de lançar semente sobre a água. Porque, por mais que uma terra esteja encharcada, ela não está alagada. É diferente. As águas deixam a terra úmida com as chuvas que vêm no tempo de semear. E também as terras de Israel precisam dos orvalhos que vêm a regar a terra de Israel. Esse orvalho vem do Monte Hermon, que tem o seu pico congelado, e o vento passa pelo cume trazendo o orvalho até as terras de Israel. Então, é muito interessante saber também um pouco sobre essa cultura, porque Israel é um pouco desértico. E como que você cultiva lá? Por conta disso mesmo, você aproveita o período de chuva e depois você tem o período de orvalho, que acontece durante a noite e pela manhã, e esse orvalho traz umidade sobre a terra para que essas plantas suportem. Então, continuando. Porque depois de muitos dias o acharás. 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 Bom, se você tivesse lançado o pão literalmente, depois de alguns dias você não ia encontrar pão. Porque as aves comem, aquilo apodrece, você não vai encontrar pão. E o texto diz que você encontrará o pão que foi lançado sobre as águas. Então, acharás o teu pão. Bom, fizemos o processo inverso do pão. Trouxemos o possível pão para a semente. Não transformamos a semente em farinha, que seria o pão. Agora temos a colheita no tempo certo do trigo que semeou. Depois de muitos dias, e agora uma parte, não é? Então, agora temos a colheita no tempo certo do trigo que você semeou. Depois de muitos dias. E agora uma parte fica para a semente e a outra parte se torna em pão. Logo, o pão que você não comeu foi para ter semente, para que o pão nunca falte. Depois de muitos dias acharás o quê? Note que para você lançar o seu pão sobre as águas,
precisa ter uma provisão que venha deixar essa terra em condição de receber a semente. Porque sem a chuva, sem a água na terra, não posso lançar semente. O texto fala, lance o seu pão sobre as águas, não sobre o seco ou algo parecido. Bom, então eu entendo assim, você tem a terra, acontece uma provisão, que no caso aqui são as chuvas. Então, essa chuva, essa água vai encharcar a terra. E agora, a terra estando encharcada, úmida, pronta para receber, você lança a semente. Você não deixa de lançar a semente sobre as águas. Você lança a semente na terra. Mas você não deixa de lançar a semente sobre as águas, porque se as águas não tivessem vindo, essa terra não estaria em condições de receber semente. Certo? Então aqui eu interpreto esse, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Porque depois de muitos dias, essa semente vai se tornar o trigo, e dentro do trigo você vai ter mais semente, e agora você faz uma parte da semente, ela fica para semente, para semeadura, no próximo ano, e uma parte da semente, parte você vende, parte você transforma em farinha para você comer. Eu vejo um pão poético. Por quê? Porque você precisa imaginar, você precisa tentar entender o que está na cabeça de quem escreveu. Por ser um texto poético, você já literalmente não vai conseguir tirar entendimento de quase tudo de um texto desse. Então você precisa realmente de uma revelação, buscar em Deus para que você consiga entender o que estava na mente dele, ecoando na mente dele, quando ele escreveu essas palavras poéticas. Amém? No verso 2 vai dizer, reparte com 7 e ainda até com 8. Ou ainda até com 8. Vírgula. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu vejo aqui uma afirmação negativa, porque termina com ponto final, não termina com ponto de interrogação. Não é uma expressão, esse versículo 2, aqui nós temos o versículo 1 de Eclesiastes 11, e aqui nós temos o versículo 2 de Eclesiastes 11. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Termina com ponto final, não termina com pergunta. Não termina com ponto de interrogação, então não é uma pergunta, é uma afirmação negativa. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Bom, é um texto poético. O autor não só diz para repartir, como também dá números. Lembrando que a palavra repartir, ela é uma palavra
que é assim, partir, reparte, parte. Então você parte no meio. Depois você reparte. Então quer dizer que houve uma segunda divisão. Você repetiu a ação de partir, reparte. Então reparte com 7 até com 8. Então note que você primeiro parte, você vai partir para 7. E depois, se necessário, você vai repartir, vai partir novamente até com 8. Não só diz para repartir, como também dá números, e também existe uma afirmação negativa, não sabes que mal haverá sobre a terra. Sabendo que é Salomão que escreveu, está no período da lei. Ele é rei em Israel, ele conhece as leis de Deus. Eu entendo que o que está ecoando dentro dele é o mandamento do Senhor, que no 7º ano a terra precisa descansar. Está lá em Êxodo 23, do 10 ao 12, e também em Levítico 25. Eu vou ler esse texto aqui. Êxodo 23, do verso 10 ao 12, vai dizer: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e estrangeiro renovem as forças. Então note que Deus enviava o maná até o 6º dia. No 6º dia, Deus envia a porção dobrada para que tenha para o 7º dia. Essa lei da terra descansar o 7º também não pode ser diferente. No 6º ano, você tem provisão dobrada, porque no 7º, você não pode trabalhar essa terra. Essa terra deve ser para a provisão de animais e de pessoas, não é? Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si. O que restar ficará para os animais do campo. Então, se o povo não colher tudo, os próprios animais terminam de devorar o restante. E também é um tempo de descanso para os escravos, para as pessoas que trabalham. Em Levítico 25, do verso 1 ao 7, vai dizer as mesmas palavras, só que de outra forma. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso. Um sábado dedicado ao Senhor, à terra. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, o seu escravo, o trabalhador contratado e o residente temporário, que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser consumido, mas a terra não pode ser trabalhada, a vinha não pode ser podada. É um ano de descanso da terra. E automaticamente essa terra ela acaba produzindo alguma coisa e as pessoas, os pobres, os donos da terra também vai comer. Bom, o texto falou do 7º ano e o versículo fala ainda que até com 8 reparte. Eu penso que algumas pessoas não administram o 7º ano e quando chega no 8º ano não tem semente para semear.
Então precisa repartir com essas pessoas. O versículo termina afirmando de forma negativa que não sabes que mal haverá sobre a terra. O povo de Israel não respeitou essa regra de descanso da terra. Automaticamente o escravo, os pobres, etc., foram todos prejudicados. Quando o Senhor envia o cativeiro babilônico, o povo fica 70 anos no cativeiro. Esse foi todo o tempo que a terra não descansou. Esse é o mal que houve sobre a terra de Israel. Então o versículo vai dizer, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E esse mal veio, lá na frente esse mal veio. Por quê? Porque não guardaram o 7º ano da terra. E os 70 anos de cativeiro é exatamente os 70 anos que a terra tinha que ter descansado no 7º ano. Toda vez que dava o 7º ano, a terra deveria descansar. Então aqui nesse versículo 2 de Eclesiastes 11, eu vejo isso. Que está ecoando dentro dele essa lei, e ela não está acontecendo. Eclesiastes 11, verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Verso 3. Nuvem. Nós temos nuvem. E essa nuvem, ela, estando as nuvens cheias, então as nuvens no estado de cheia, derramam a chuva sobre a terra. Derramam a chuva sobre a terra. Bom, vírgula. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. A árvore caiu. Independente para que lado. Ali ela fica. As nuvens cheias derramam sobre a terra. Cumpriu o seu ciclo. Agora precisa formar uma nova nuvem para ver nuvens cheias, carregadas novamente. Se encerrou o ciclo. É até interessante que aqui no verso 3, onde nós fechamos esse entendimento dos 3 versículos, que está sobre a questão da generosidade, nós temos nuvem cheia, não é? Reforçando essa questão aqui, que pão sobre as águas são a água das nuvens que encharcou a terra para a plantação. Porém, aqui, nesse verso 3, nós temos aqui 2 condições que se cumpriu. Nuvem cheia, cumpriu o seu ciclo, agora derramou sobre a terra, cumpriu o seu ciclo, agora precisa formar uma nova nuvem para ver nuvens cheias carregadas novamente. Se encerrou o ciclo da nuvem. A árvore que cai ali fica. É uma árvore que já se cumpriu, todos os seus dias, agora é uma árvore que logo vai desaparecer, também já cumpriu o seu ciclo. Certo? Então, até aqui foi o que ministrou no meu coração, de interpretação de Eclesiastes 11:1. É muito difícil e não é recomendável você fazer interpretação de versículo isolado. Você precisa entender o livro. Às vezes você não precisa entender o livro de forma profunda, mas você precisa entender um pouco antes e um pouco depois dos versículos.
Então não dá para interpretar Eclesiastes 11:1 só olhando Eclesiastes 11:1. Então note que é recomendado, no mínimo, Eclesiastes 11:1 ao 3. Onde você vê, não é? Você vê que se você lança o teu pão sobre as águas, é certo que depois de muitos dias o achará. É uma afirmação. Depois que você teve a colheita, reparte com 7 ou ainda até com 8. O que é isso? Você respeita a lei de Deus da terra descansar no 7º ano. Automaticamente você cumpre a generosidade, que é os povos mais pobres, os escravos, todos vão descansar e a terra vai continuar produzindo de alguma forma, ela acaba produzindo alguma coisa. Porém, a palavra, o maná, no 6º dia, ele vem dobrado. Então, por que aqui Deus não mandaria no 6º ano porção dobrada também, sendo que no 7º teria que cumprir a obrigação de descanso da terra? Então, você lança o teu pão sobre as águas, a semente, você não come a semente. Aí você não come a semente, você recebe uma provisão de Deus que torna a terra em condição para que você lance a sua semente sobre essa terra, sobre a água. A única diferença é que a água está junto com a terra. Não estamos falando de um campo alagado que nem nós temos em plantações de arroz. Porque no contexto de Israel não encaixa muito arroz. Eu não vejo encaixar. Amém? Então, cumpriu-se a lei, no 8º ano você vai semear. As pessoas que administrou mal, e se você administrou mal, agora o que acontece? Você tinha uma quantidade de semente para você e para você semear. Então agora você tem condição de repartir. Quer dizer, você fez uma primeira partilha da semente que você tinha, uma para comer e a outra para semear. Então chega no 8º ano, pessoas não administrou bem a questão de guardar a semente para o 8º ano semear na terra. Então agora você parte novamente, você reparte a semente que você tem para que essas outras pessoas também semeiem. Então você foi generoso, você foi mordomo prudente, porque você já sabe que tem pessoas que não vão administrar legal a semente. E quando chegar a condição ideal de semear, você vai repartir. Quer dizer, a primeira partilha aconteceu quando você teve a colheita e separou no 6º ano. Você teve porção dobrada de colheita. Então, a primeira partilha acontece. No 6º ano que você faz a colheita, você já sabe que no 7º não vai semear. Então, você faz a primeira divisão, que é para comer agora esse restante, para comer o 7º ano, e você sabe que agora você vai semear só no 8º. Então, chega no 8º ano, tem o seu próximo, que por alguma situação não administrou bem ou precisou comer a semente. Aí você parte novamente, você reparte com ele para que ele semeie. Por quê? Se não descansar a terra no 7º ano, um grande mal haverá. E aconteceu. O cativeiro babilônico, pode ler os textos que está lá. A terra não descansou 70 anos, e 70 anos foi o número de anos que eles ficaram no cativeiro babilônico. Então, no verso 3, nós temos ciclo. Nuvem cheia, nuvem forma, fica cheia, derrama. Então, acabou seu ciclo. A árvore cresce, ficou velha, cai, fechou seu ciclo. E Eclesiastes trabalha muito essa questão da vida ter sentido. Não só os bens materiais. A vida precisa ter um sentido além dos bens materiais. Agora eu vou ler aqui para você o que aqui esses homens renomados escreveram
sobre esse conteúdo que eu acabei de expor a minha interpretação. Agora eu vou dar a interpretação aqui desse pessoal mais renomado. O autor já lidou com a vida egocêntrica antes, não compensa, por isso, viva de maneira generosa. A vida é incerta e grande parte dela não está sob o nosso controle. Mesmo assim, a generosidade e a disposição para ajudar são melhores do que o egoísmo. Lança teu pão sobre as águas é uma metáfora. Alguns estudiosos a explicariam como semear grãos de arroz de um barco em águas rasas de um campo alagado. Outros a associam aos negócios. Entregar o seu grão para transporte arriscado no Mediterrâneo, também uma terceira. Então, note que há 3 pontos de vista. Alguns estudiosos a explicariam como semear grãos de arroz em um barco em águas rasas de um campo alagado. Outros a associam aos negócios. E outros entregar o seu grão para o transporte arriscado no Mediterrâneo. Essa questão aqui de negócios, quando eu comecei as gravações de vídeo para o YouTube, quando eu retornei, não é, as gravações, começou a ecoar também no meu coração sobre Eclesiastes 11:1, sobre lançar o pão sobre as águas. Então, nesse momento, eu estou lançando o pão sobre as águas. Porque o pão é a semente, certo? Que semente que eu tenho para semear? Eu não tenho todo o conhecimento na palavra de Deus, mas eu tenho um pouco. Então, a semente que eu tenho, estou semeando. Então, pode ser que lá na frente eu tenha algum retorno financeiro. Não que eu esteja fazendo isso para que eu fique rico e milionário, mas que eu possa ter pelo menos um sustento. E viva, não é? Da palavra, viva de estar aí ministrando essa questão de ensino, essa questão de leitura da palavra, como eu venho fazendo. Em qualquer uma das interpretações fica claro o risco, tanto quanto a promessa de uma vida generosa, investimentos baseados nas leis de Deus, semeadura e colheita. O Targum são interpretações que o judeu tem sobre a palavra de Deus. Depois você procura lá, Targum. O Targum entende isso como dar pão aos pobres marinheiros. Esse lance o pão sobre as águas. O versículo 2 é melhor entendido como uma exortação adicional a respeito do compartilhamento generoso. Repartes com 7 e ainda com 8. É um jeito prático de dizer, compartilhe com muitos. Mesmo que você não saiba que mal sobrevirá a terra, viver generosamente é muito melhor do que uma vida de egoísmo. O versículo 3, parte A, talvez sugira a generosidade de Deus como uma nova motivação para a vida altruísta. Caindo a árvore, aí ficará. Sugere claramente o elemento do destino inescapável. Mas o contexto do capítulo inteiro sugere que aqui esteja falando dos resultados inevitáveis das escolhas humanas. O tipo de vida que você leva determina o tipo de pessoa que você será. O julgamento final de Deus e a realidade da vida na fase adulta e da velhice levam a pessoa a tomar as decisões corretas já desde a juventude. Alguns intérpretes entendem os versículos de 1 a 3 como sendo os únicos conselhos econômicos prudentes em um mundo incerto e difícil, mas aceitar esse ponto de vista isola a passagem do conselho espiritual que está em Eclesiastes 11:7 até o 12:7. Amém? Aqui eu finalizo esse vídeo sobre Eclesiastes 11, de 1 a 3. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus. Espero que possa elucidar a sua mente. O que eu entendo é que quando você tem
uma leitura, uma interpretação, um entendimento do texto, é mais fácil você conjecturar sobre o texto. Conjecturar, manusear o texto, encontrar expressões contemporâneas, expressões do dia. O Espírito abre a tua mente e você consegue conjecturar, pregar sobre essa palavra. Amém? Deus te abençoe e possa iluminar os teus pensamentos.